Pode? Peraí, deixa eu ver se... Está ao vivo já. Está ao vivo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, João. Quero agradecer a oportunidade, tá, o convite aí, agradecer a você, a sua produção, tá? Por essa oportunidade. Espero que a gente tenha uma boa live. Obrigado. Eu quero agradecer também quem está aí ligado com nós aí, entendeu? Que seja bem-vindo para nossa live. E eu tenho bastante perguntas para fazer para você aqui, Rogério, e hoje nós vamos falar de colorimetria, né? Sim. Então, eu tenho bastante pergunta aqui da galera que já me fizeram, assim, sem estar ao vivo, já começaram a me fazer umas perguntas. Sim. Eu vou te fazer umas perguntas para você respondendo para a galera aí, e a gente vai dar sempre uma pausazinha para ver o que eles vão perguntar também, para a gente responder para eles, entendeu? Fechou. Então, quero te agradecer muito. Então, eu estou aqui falando com o Rogério é o técnico da Skylark, lá de São Paulo, e ele veio dar uma força aqui para nós aqui, para explicar para a pintosada aí, para o pessoal que está iniciando, sobre o curso de colorimetria. Então, nós vamos falar só de colorimetria hoje, então ele vai dar as dicas certinho, o que precisa, o que não, entendeu? Então, se vocês precisarem fazer umas perguntas, tirar dúvida, não fique tranquilo, pode falar para nós aqui quem é que vai resolver os problemas de vocês aí, tá bom? Então, tem umas perguntinhas aqui meia enjoadinha aqui, Rogério. Bora. Por que a tinta não vem na cor correta? É uma pergunta frequente, tá, João? Sempre quando a gente faz curso, faz palestra, o pessoal pergunta isso. O que acontece hoje é assim, nós temos hoje uma grande variante na carroceria, né? Isso devido a vários problemas de planta, de fabricante de tinta, né? Então, até um tempo atrás, eu tinha feito aí um vídeo mostrando para as pessoas como que, principalmente os brancos, hoje mudam muito. Hoje você tem lá um carro que é 2017, 2018, que tem um branco que está num tom, passa 1 ou 2 anos, aquele branco já muda, clareia. Isso acontece com o prata, acontece com o cinza, né? Então, a gente tem as variantes. Então, quando você tem lá no sistema Mix, a variante é muito fácil de você fazer, porque você faz a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Agora, imagine isso na tinta pronta. Tem tintas que a gente tem 6, 7 variantes, né? Então, é uma dificuldade que nós da fábrica encontramos, tá? Pela devido de variações que tem na carroceria. Então, o que a gente sempre indica ao pintor é comprar a tinta, abrir a lata, fazer uma boa homogenização e pintar uma chapinha e verificar. Caso a cor seja boa, pintar o carro, caso não, ir no seu parceiro e fazer um ajuste. Hoje, a gente, como com todas essas variantes que nós temos, a maioria das tintas tem que ser ajustadas, né? Algumas a gente consegue fazer que a pronta bata naquele ano, ou a de máquina, só que às vezes no ano que vem a fábrica já mudou de novo, né? A montadora, né? Certo. É isso mesmo. Essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Então, você tem lá 5, 6 variantes e até acertar qual que é. Então, a gente até pede muito para que a loja ou que a oficina tenha banco de cores, né? Para você ter lá todas as variantes pintadas, para você descobrir realmente qual que é a variante. Porque eu sempre dou conselho aqui, o pessoal aqui que tem máquina, que faça um banco de cor, né? Sim, o banco porque de cores... nessa hora aí, entendeu? Nessa hora aí você sabe que aí você tem como correr, entendeu? Por um lado melhor, que você tem várias nuances, né, das cores. Sim. Tá certo, é isso mesmo. Mas tem outra perguntinha aqui agora aqui. Por que temos que fazer alongamento nas peças vizinhas? Bem, alongamento é uma técnica de pintura, né? Então, você, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas falar assim, meu carro é original. Ok, seu carro é original. Só que o carro é 2015, 2014, então esse carro está lá 5, 6 anos, João, pegando chuva, pegando sol, né? Pegando poluição. Então, quando você vai pegar a tinta é nova, o verniz é novo, né? Então, é uma técnica que a gente tem que você fazer o alongamento para você fazer esse disfarce da cor para a cor ficar ali aos olhos 100%, né? É natural que tenha algumas peças, no caso, o pintor me pergunta assim, devo alongar? Por exemplo, vai pintar um para-choque.
O para-choque, por ser plástico, ele já tem uma diferencinha que vai dar para o carro de substrato. Então, você faz a cor ali mais próximo, não precisa alongar. Tem alguns veículos, por exemplo, vou dar um exemplo do Celtinha. Os paralamas é bem baixinho ali, então às vezes o cara vai pintar o capô, dependendo da área, dá para fazer, dá, mas eu sempre falo para o pintor, olha, não quer ter dor de cabeça, não quer fazer o serviço de novo, faça um alongamento. Ah, mas eu vou gastar mais tinta, mais verniz. O que você vai gastar praticamente vai no papel. Aquela tinta que vai no papel. Se você tiver pintar o carro de novo, você vai gastar muito mais do que para fazer o alongamento e o tempo, né? Vai atrasar o carro para o cliente. Então, a melhor técnica hoje para fazer uma boa cor no carro, uma boa cor na repintura, é fazer o alongamento. Eu acredito que se você faz o alongamento, você tira aí 90% dos problemas de cor em oficina. É porque a oficina, ela vive de lucro, né? Sim. Todo mundo vive de lucro, vive do trabalho de lucro. Então, o que acontece? Muitas das vezes você fica aí temando, fazendo corte seco, faz 2, 3 vezes, e o final é um alongamento. E outra coisa, né, João? Para a oficina ter lucro, o carro precisa ir embora para receber. Se ele fica parado na oficina, você não tem dinheiro, com certeza. Né? Com certeza. Porque, Rogério, eu não sei se você está de acordo comigo. Olha bem, o alongamento, ele não estraga carro de ninguém. Não. O alongamento, o profissional, ele tem que ser profissional, ele tem que ter o material correto na mão, entendeu? Sim. E ele tem que saber fazer o alongamento. O que o dono do carro, ele não quer saber se você fez alongamento, o que você fez. Ele quer saber do carro dele perfeito, em bom estado, como ele sonhou que ele vai ter o carro dele de volta do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Agora, como que você vai fazer dentro da oficina, entendeu? Ele não quer saber disso aí. Ele quer saber do carro dele, pronto, o procedimento, quem vai ditar as normas é o dono da oficina. Sim. É ele que vai ditar, é ele que vai saber onde que está pegando. Você não acha que está certo assim, não? Sim. Eu sempre brinco uma coisa, né? Às vezes o cara fala assim, mas o dono vai ver, o dono vai querer olhar, olha, o profissional é você. Seria mais ou menos como se o cara fosse operar seu coração e você falasse que iria ficar acordado para assistir. Não, meu, o cara vai abrir você, vai operar seu coração, vai fechar e vai te falar, tá bom. O carro, que é uma coisa mais simples do que um coração, é a mesma coisa. Você deixa o dono do carro deixa na oficina, você vai falar para ele, eu vou fazer um serviço dentro da técnica e vou te entregar seu carro com uma qualidade excelente. Agora, se você vai alongar, não vai alongar, isso você tem que saber, não o dono do carro. Com certeza, não é o dono do carro que vai ditar o seu serviço, não. Sim. Porque a partir da hora que o dono do carro entregou o carro na sua mão, ele confiou um patrimônio na sua mão. Exatamente. Você que vai resolver o problema, não é o dono do carro que vai resolver o problema, não. Se ele botou lá na sua oficina, se ele colocou o carro lá, ele confiou o patrimônio dele na sua mão, ué. Sim. Então, você tem que fazer aquilo que é correto. Exatamente. Agora, muitas das vezes, Rogério, você tem muita resistência na hora que você, vamos supor assim, eu tenho um Voyage. No Voyage pode fazer alongamento. Chegou uma BMW. Não, essa não pode fazer alongamento. Essa tem que ser corte seco. Deveria ser o contrário, né? Ela que deveria ficar perfeita. Deveria ser o contrário, sim. Rapaz. Aí não sim. É? Mas é verdade. Mas tem mais uma aqui para você aqui. Cobertura. Muda a cor da tinta? Muda a tonalidade da tinta? Muda, João. Muda bastante, né? Nós sempre aconselhamos seguir o que diz na lata, né? É natural que tem algumas cores que cobrem com 3, 4, 5, 6 passadas. Por isso que é muito importante o pintor fazer uma chapinha, para ele entender quantas passadas, né, precisa para fazer a cobertura, né? Muitas vezes no carro, o carro é muito grande, às vezes a iluminação não está adequada, né? Então ele não consegue perceber quando a cobertura está eficiente. Mas se ele faz uma chapinha antes, né? Ele pode usar um peel-off, ou ele pode pingar uma gotinha de branco e preto na chapinha para ver quando cobriu. Olha, com 4 passadas cobre. Ele faz 4 passadas no carro, ele sabe que cobriu. Porque se você dá menos passada, você tem a tendência da cor mudar e mudar muito. Se você dá muita passada também, é natural, um prata mesmo, pouca passada, ele vai ficar um pouco mais claro. Se dá muita passada, ele vai escurecer. Então, o pintor tem que analisar, assim, as passadas, né? E a cobertura correta da tinta.
Aí, tá vendo? É isso mesmo. Então, a cobertura, porque você tendo curso de colorimetria, você sabe que você aplicou uma passada, duas passadas, a tinta cobriu, o pintor tem que acompanhar a cobertura da tinta, não é o tanto de demão que a fábrica pede. Sim. Ele tem que ter jogo de cintura em cima disso aí Sim, agora, entendeu? Né? exatamente. Porque Uhum. senão, se ele for acompanhar, é de 4 a 5 passadas com Porque, intervalo assim, de 5. a fábrica ela faz uma recomendação, só que lá você tem uma outra ferramenta, né? Você tem uma outra pistola, um outro profissional. Então ele tem que fazer o teste dele para saber, não, com a minha pistola, com a minha aplicação, ela cobre com tantas passadas, né? Então Certo. e outra também, né, João? Ele conversar bastante com o colorista para saber também, porque o colorista tem na chapinha ali, sabe quantas passadas você deu para essa cor cobrir. Ficou boa? Eu sempre falo que o colorista e o pintor têm que ser amigos, têm que conversar bastante. Eu acho que é essencial. Quando o pintor e o colorista eles se conversam, eles têm um diálogo bacana, a cor fica boa, né? Com certeza, porque tem muitos lugares que você chega, porque a gente que eu trabalhei muito tempo de técnico, né? Então a área técnica mesmo da empresa, ela tem o técnico colorista, como no seu caso, e tem o técnico de produtos, né? Sim. Entendeu? Então a gente que acerta alguma cor, alguma coisinha, mas não é a função do técnico, principalmente da minha parte, é técnico em demonstração de produto, né? Uhum. Então, aqui você tem que conhecer os produtos tudo de ponta a ponta, você fazer suas demonstrações, e aí que vai sair as vendas da empresa em cima disso aí. Uhum. Então, muitas das vezes, você chegava, você acertava uma tinta, mais ou menos assim, uns 70% da cor estava boa, fazia alongamento, ninguém estava tudo certo, estava tudo Sim. beleza. Mas em comum acordo, eu e o pintor, Sim. entendeu? Eu e o pintor junto, não, vamos fazer abertura, vamos fazer, vamos, pega lá, isola, pá, vamos fazer, acabou a história, acabou, não tinha problema mais. Mas tem gente que insiste o dia todo para fazer um troço corte seco, não vai fazer nunca. Sabe o que é interessante, João? Que muitas vezes o cara faz 2, 3 vezes o corte seco, não consegue fazer, aí ele abre. Não era melhor ter feito a abertura, o alongamento na primeira? Então, rapaz, e o pintor também, o dono da oficina, o gerente da oficina, eles têm que entender uma coisa: alongamento não estraga carro Não, de ninguém. Alongamento só vai te deixar você com serviço perfeito, 100%, entendeu? exatamente. Agora, se você fizer um serviço ruim, os donos dos carros hoje sabem mais do que nós, você sabe disso, né? E hoje as mulheres estão entendendo muito disso, né? Mas, Hoje muito você mais do pega a que. mulher na oficina, dona do carro, meu, ela olha, ela é até mais chata que homem, né? Elas são mais bravas, elas são bravas. Sim, Elas querem pegar o sujeito e esburranar ele ainda. Entendeu? É verdade. E quando elas falam uma coisa, meu filho, não sim. adianta que não volta atrás de jeito nenhum. Entendeu? Elas sabem que sabem mesmo e pronto. Então, tem uma perguntinha aqui. Rogério, você concorda que todos os pintores precisam de entender de colorimetria? O que você João, entende? seria o ideal, sim, todo pintor entender de colorimetria. Colorimetria, eu sempre brinco que é uma bússola, né? É um caminho para você pintar um carro. Você precisa ter uma cor boa, né? Quando eu falo uma cor boa, não digo uma cor 100%. Uma cor que, dentro daquele ajuste, ela se adapte ao seu serviço, né? Se o Ah, pintor ele tem um conhecimento de colorimetria, é mais fácil a conversa com o colorista, é mais fácil a conversa com o vendedor, é mais fácil a pintura. E também, João, às vezes acontece o seguinte: muitas vezes você tem uma cor que é um toquinho de amarelo, um toquinho de azul, coisa simples. E às vezes o pintor ele espera um dia, 2 dias, até 3 dias, um técnico na oficina, para dar um toque. Se ele uhum. tem essa habilidade, ele faz o carro muito antes, ele ganha tempo. E hoje na oficina o tempo conta muito. O tempo é o lucro do dono da oficina, né? Então eu Com sempre falo, certeza. o pintor, ele não precisa ser um expert em colorimetria, mas ele precisa ter conhecimento de colorimetria, sim, faz parte do serviço dele. Porque quem quer se atualizar 100% e ficar a par de todos os processos da pintura, ele tem que entender, pelo Sim, menos assim, 50% ele tem que entender de colorimetria, né?
a mesma coisa. Se você falar assim, ó, o pintor não tem que conhecer de funilaria, ele não precisa ser um funileiro. Mas como que ele vai conferir se a funilaria está boa para ele fazer o serviço se ele não entende? Como que ele vai conferir a cor, se a cor está boa, se ele não entende? Faz parte do ambiente dele, né? Faz. Então ele tem. Tem um aqui perguntando a você aqui. O importante fator do alongamento, mesmo que seja uma Fusca ou uma BMW, não é. O que ele quis dizer aqui? O importante, o fator de. Assim, tanto faz um Fusca como um BMW. Entendeu? O que você acha? Não é tudo a mesma coisa? O que você acha? Não, é assim. Eu vou dizer, a gente fez uma brincadeira da questão do sabe que você é o contrário, mas é assim. Quando você vai pintar um carro, não importa o valor do carro, importa que o seu cliente hoje que tem um Fusca, amanhã ele pode ter uma BMW. Então, se for um Fusca, se for uma Brasília, se for um Chevette, você tem que fazer um serviço de excelência. Então, se você vai alongar na BMW para ficar boa, alonga no Fusca também, alonga no Chevette também. O ideal é sempre você nunca menosprezar carro de ninguém, né? Até não, se ele entendeu errado, peço desculpas, né? Não foi isso que a gente quis dizer, né, João? Todo cliente tem que ser respeitado, não importa o carro dele. Pode ter um carro antigo, pode ter um carro velho, a gente tem que ter respeito pelo cliente. Com certeza, porque se você tem um Fusca, vamos botar um Fusca, não que o Fusca hoje é um hobby, né? Sim, tem cara que tem Fusca e tem cara... Vamos botar lá um carrinho velho lá, mas você só alcançou aquilo dali, você só chegou naquele aí por enquanto, entendeu? Então você tem que ser respeitado como que um que tivesse uma BMW, porque se você tem uma BMW, é porque você teve sorte de comprar essa BMW. Até porque, João, o cara que tem um Fusca, ele pode ter um amigo que tem a BMW. E se você faz um serviço bom naquele carro, ele fala, pô, vou levar meu carro lá também. Se você faz um serviço porco, você vai queimar você para todos os carros. Com certeza, é isso mesmo. Mas vamos lá, tem mais aqui. Deixa eu ver. Agora... Merimetria, estou pedindo para vocês falarem um pouco. Comentarem um pouco. De que, filha? Melimetria. Melimetria? Ah, tá. Fala aí. Agora me fugiu a palavra, João. Deu um... Tá. A palavra vai vir na minha cabeça que agora ele falou melimetria, me confundiu. Não é melimetria, é outro nome, tá? Mas ele está falando sobre a diferença da cor perante as luzes, né? Então, você tem ali uma cor que, às vezes, no sol da manhã, ela te dá um tom. Parece que a cor está boa. Quando chega de tarde, ela muda. É o metamerismo. Metamerismo, isso, metameria. É que ele falou e eu acabei minha cabeça dando uma falhada. Então, por que você tem isso? Porque está usando algum pigmento que não é daquela fórmula, né? Por isso que quando a gente dá curso lá, a gente fala sempre assim, olha, tente não sair da fórmula. Se você tem um azul, usa o azul da fórmula, usa o alumínio que vai na fórmula. Se você não tem, procura numa variante, mas tenta não sair da fórmula, porque na fábrica tem lá as luzes para testar o metamerismo. E aqui na rua você não consegue testar, então é bom não sair da fórmula. É natural, gente, quando você vai dar um toquinho pequenininho, uma gotinha de azul, uma gotinha de vermelho, não vai dar metamerismo. Mas é mais quando você vai usar aquela cor principal, né? Você vai desenvolver um azul. Por exemplo, às vezes na loja faltou um azul esverdeado. Se você colocar um outro azul, às vezes você consegue acertar a cor, mas a tendência de ter metamerismo é muito grande. Então, metamerismo é isso, conforme você vai em luzes diferentes, a cor muda. Ela fica boa no sol, na sombra fica ruim, ou numa outra luz. Isso se dá porque você usou um pigmento que não era adequado. Porque muitas vezes eu vejo lá o colorista lá, a minha menina lá, que ela é colorista, ela que faz as tintas lá na empresa. Então, eu tenho a lâmpada lá certa, dá tudo certinho lá na empresa, entendeu? Assim mesmo, ela, para conferir 100%, ela vai para o sol. Sim. Ela ainda dá um toque no sol ainda para ver se realmente é bom, porque a luz, ela pode também puxar um pouquinho, ela puxa, né, um pouquinho para o lado, entendeu? E é o metamerismo que dá aí. Sim. O que a gente sempre aconselha, tá, o João, lá na empresa, é que sempre olhe a cor no sol.
É natural que às vezes a loja ou a oficina naquele dia está chovendo, está nublado, não tem sol, aí você vai ali se adaptar, né? Por isso que é importante fazer o alongamento também, porque você não tem certeza se a cor está 100%, está boa, né? E outra, a cor também muda conforme a aplicação. Né? Eu, por exemplo, posso pintar uma chapinha, né, João? A cor minha ficar 10. Eu dou para você pintar, João Flório, na minha aplicação ficou mais escura, ficou mais clara, né? O alongamento tira um pouco isso, né? Mas o ideal é sempre olhar no sol, sempre quando tiver sol, né? Olhar a cor. A não ser, João, que o que a gente não aconselha é o branco, porque o branco no sol, ele reflete muita luz no seu olho, então aí tem que olhar numa meia luz, mais perto da sombra. Mas, principalmente cores metálicas, tem que ter sol, gente, senão você não faz. Preto, né? O preto sem sol, ele não existe. Não existe, Então, tem que é ter verdade. sol. Não, mas tá certo, é isso mesmo. Então, vamos mais uma aqui. O que você diz aqui, o cara está perguntando, o que você diz para os pintores resistentes? Pintor que ele resiste o aprendizagem de colorista. Ele não quer saber disso aí. Muitas vezes o colorista chega na oficina e ele até abandona o serviço naquele momento que o cara está lá acertando a cor, porque não quer acompanhar, que acha que aquilo dali não é um problema dele, não é um problema que ele pode ajudar a resolver. O que você acha? Olha, o que eu sempre falo para os pintores que são assim é para ele abrir a mente, né? Porque assim, nós estamos vivendo no mundo hoje, né, João, que nós precisamos de profissionais mais próximos daquilo que a empresa precisa. O que a empresa precisa? De um cara que consiga fazer um pouco de cada coisa. Eu sou pintor. Poxa, mas se aquele dia faltou funileiro e eu tenho uma funilaria pequena e eu fizer, puxa, eu já sou um cara importante para a empresa. Faltou colorista. Olha, patrão, eu não vou... Ou você tem a sua oficina. Olha, eu não vou parar de trabalhar porque eu sei fazer cor. Eu não sou expert, mas eu pesar e fazer uma certinha. Então, quanto mais completo você for, você fica um profissional melhor. Então, você vai ser um dono de oficina melhor, você vai ser um pintor melhor, você vai ser um funcionário melhor. Na hora que você, hoje nós estamos sofrendo essa crise aí de pandemia, né, do corona, então você vai ter lá um pintor que nunca se interessou por colorimetria. E você tem aquele pintor que não, ele gosta, ele faz também, ele... Quem é que vai embora, João? Então, a gente tem, como ser humano, tentar ser o mais completo possível, né? Eu estou há 3 anos hoje dando curso de colorimetria e aprendi muito com o seu Alonso, que você conhece, né? Sei. Foi meu grande professor na SKA, devo muito a ele. Mas eu estou lendo direto sobre colorimetria. Cada dia eu leio, mas eu leio aquilo e aqui, falo, ainda eu penso comigo, eu não sei nada. Eu aprendo todos os dias, né, João? E a gente Rogério, vai morrer aprendendo. Eu até hoje, ainda todo lançamento que as empresas, as fábricas de tinta lançam aí, eu procuro ficar informado, procuro fazer teste. Eu faço teste de material dentro da empresa lá, praticamente toda semana estou fazendo teste de material. Entendeu? Eu não deixo de fazer os testes de material, eu não deixo de aprender. Se tiver alguma coisa para mim fazer, para mim aprender mais, eu vou aprender mais, Sim. Porque ninguém sabe tudo. Nós temos muita coisa para aprender ainda para frente ainda, e tem ainda umas certas pessoas, não generalizando, porque é muito poucos essas pessoas resistentes. Sim. Mas acha assim, porque tem 20 anos, 30 anos de pintura, é que não precisa de aprender mais. Só assim, que eu falo uma coisa para você, Rogério, as fábricas de tinta, elas não esperam você entrar na tecnologia, elas estão na frente há muito tempo. Sim. Entendeu? Então, se você não acompanhar pelo menos de lado, não é correr atrás, não, é correr de lado. Se você não correr pelo menos de lado, para você ficar atualizado, com toda certeza que você vai ficar para trás, e numa hora dessa crise que está chegando aí, quem vai embora da empresa é você, e o cara inteligente vai ficar. Sim, exatamente, o mais preparado vai ficar. Eu sempre digo assim, João, né? Você tem que ser preparado para fazer o melhor serviço, aprender, porque é muito bom aprender, e não é só questão da empresa do dinheiro, é como ser humano. Se você adquire experiência, você adquire conhecimento, você é um ser humano melhor.
você sabe falar melhor, sabe conversar melhor. É tão gostoso quando você entra numa roda de amigos e você sabe falar um pouquinho de cada assunto, você não fica ali marcando. E quando o seu amigo está falando, você aprende, puxa, legal, eu vou ler sobre isso. Não é só como profissional, é como ser humano, né? Acho que a gente deve aprender um pouquinho cada dia. E eu sempre falo, João, você pode ter 30 anos fazendo uma coisa. Se você está 30 anos fazendo errado, você é um expert de fazer errado. Você não é bom. Cada vez está ficando pior. Porque você não quer aprender, está fazendo errado, e daqui a 5 anos você ainda vai estar mais errado ainda. Você é expert do erro. Então, você tem que ter a cabeça aberta, aprender, ser humilde em falar que não sabe, ser humilde em falar quando errou, né? Esse é o ser humano, crescer como ser humano. Porque você aprender não ocupa espaço, não, mano. Não ocupa espaço, não. Você está sempre atualizado, você está sempre aí. Porque no nosso caso, Rogério, até assim, nós temos que correr mais em cima das coisas, porque nós temos que acompanhar a tecnologia, porque nós vendemos elas, né? Sim. Agora, quem faz também tem que acompanhar também. Sim. Tem que acompanhar, entendeu? Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui que mandaram perguntar a você. Você acha que o dono da oficina ou o gerente tem que saber, tem que pelo menos saber, entendeu? Acho que está voltando a pergunta de novo. Tem que saber um pouco de pintura, embora que não saiba fazer, mas pelo menos conhecer a técnica, ele tem que conhecer? Sim, eu acredito que o dono de oficina, gerente de oficina, ele não é aquele cara que vai ser pintor, vai ser funileiro, vai ser colorista, mas ele tem que conhecer um pouquinho, saber como é feito, até para ele entender quem é o bom profissional, quem não é, onde está vindo o problema, né? Você é um gestor. O que é o gestor hoje, né, João? É você saber um pouquinho ali, igual na loja. Você tem lá o camarada que faz a entrega, o camarada que separa. Você não vai fazer isso, mas você tem que entender o que ele está fazendo. Então, hoje a gente tem recebido, no curso de colorimetria, vários gerentes de oficina, donos de loja. A empresa era um pouquinho, assim, crítica quanto a isso, não queria, mas eu falo, não, às vezes é bom o dono vir. Ele vem, ele consegue analisar se o colorista está fazendo bem feito. Então, muitas vezes você pega assim no curso, vem o dono da loja e o colorista. O dono da oficina é o colorista, que ele quer saber se o cara está aprendendo e ele quer saber se aquilo vai ser aplicado no dia a dia. Porque o que acontece, João? Muitas vezes você faz um curso de colorimetria e lá a gente tem 2 dias de um aperfeiçoamento. Mas muitas vezes chega alguém que não sabe nada, mas acaba pegando mais do que aquele que já sabe, porque tem força de vontade. Só que às vezes o camarada ele volta para a loja e não consegue fazer o serviço, o cara fala, pô, ele foi lá e não aprendeu nada na Skylark. Eu falo, não, ele aprendeu sim. Se ele não está colocando em prática, aí é outro departamento. Quando o dono vem, junto com ele, ele fala para o cara de, olha, foi ensinado assim lá e você não está fazendo. Então. Porque lá a gente ensina fazer uma pouca quantidade, fazer chapinha, e todos aqueles degraus que você tem que chegar até pintar o carro, né? Certo. E às vezes o camarada ele não faz, mas se o dono fez o curso, se o dono tem conhecimento, ele consegue fazer uma cobrança, e ele sabe a dificuldade também. Às vezes o dono da oficina ou o gerente pensa que acertar a cor é brincadeira, e não é. É um trabalho super difícil. Super. Então, ele tem conhecimento, ele também consegue entender que tem cor que você vai fazer em 10 minutos, meia hora, e tem cor que você vai levar o dia inteiro. Talvez ainda não faz. Entendeu? É verdade. Mas é verdade mesmo, é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Tem mais um aqui para você. Bora. No tricote, devo acertar a base ou o efeito? O efeito. Essa é uma pergunta que fazem sempre. Nós aconselhamos, João, sempre tentar mexer na base. Porém, nos brancos é assim, dificilmente você mexe no efeito. Na maioria que a gente tem percebido, pesquisa de mercado que a gente tem feito, eu até estava conversando com um colorista ontem, nos brancos ele mexe praticamente todos na base. Alguns tricotes, principalmente os que a gente chama de invertido, eu não gosto de usar muito essa palavra, João, não sei se aí no Espírito Santo vocês usam isso, mas aqui em São Paulo se fala muito tricote invertido, né? Uhum. Aqui também falo também. Então aí você tem que às vezes mexer nos dois. Então é relativo. O nosso conselho é sempre tentar primeiro ver a base. Só que às vezes só a base não dá e você vai mexer, mas você tem que ter muito cuidado, muito tato, de saber a pérola que você vai colocar, porque não tirar o translúcido, porque às vezes o cara coloca muito pigmento no tricote, no efeito, e aí ele cobre toda a base e não dá o efeito, entendeu? Então tem que ter um certo cuidado, mas
a gente sempre aconselha primeiro na base, depois o efeito. Porque o efeito é praticamente incolor, né? Então, se você Sim, tem uma base... se você tem a base já perfeita, entendeu? Então, aí fica legal. Agora, te pergunto para você, explica aí para a galera aí, você que é o conhecimento, e tricote invertido. Então, o tricote invertido é assim. Quando a gente começou a pintar tricote, João, isso aí é mais da nossa época, é o branco nacar, você lembra? Lembro Branco sim. nacar, aquela invenção que fizeram lá, né? Deu muita dor de cabeça, né? E até Fusca pintado de branco na cara. Sim, não estava muito preparado para isso. Então, você tinha uma base embaixo lisa e um pérola em cima. Então, sempre foi assim. Só que agora tem algumas cores que é o contrário. Tem o azul Califórnia que a gente faz, ele pérola vai embaixo e em cima vai uma cor lisa, né? Isso. Tem também alguns tricotes que os dois são metálicos, né? Mas o tricote invertido que o pessoal fala é quando o liso vai em cima. E o pintor confunde muito uma coisa que a gente sempre fala. O que vai em cima, não importa a cor, é o que é translúcido. Uma vez eu fui numa oficina e o cara estava pintando com esse liso embaixo, falou para mim, olha, não cobre. Eu falei, cara, isso que vai em cima. Mas isso é o liso. Eu falei, não importa. O que vai embaixo é o que dá cobertura. E o que vai em cima é o que é o translúcido, que é transparente. E quando eles falam de invertido, é quando o liso vai em cima. Aí o pintor chama de invertido. Então, é porque inverte, né? Em vez de você aplicar a base e depois aplicar o efeito, você aplica o efeito e depois a base em cima. Seria mais ou menos isso, né? Que é isso aí. Então, aí dá o tricote invertido, entendeu? Sim. Tá certo. Mas é isso mesmo, entendeu? Então, tem mais um aqui. Temperatura muda a cor? Muda a cor. Eu tenho para mim uma teoria, João, que toda oficina, alguns clientes meus já colocaram isso que eu pedi, deveria ter um termômetro. Por quê? Porque muitas vezes um prata, quando você pinta no calor, ele dá um efeito, porque ele cai mais seco na peça, né? E quando você pinta no frio, ele cai mais molhado. Certo. Então, você tem que, conforme a temperatura, mudar um pouco a aplicação. Né? Entendeu? Então, você que foi pintor sabe disso. Você tá no frio, se você pintar um prata muito molhado, ele começa até a querer escorrer, começa a ficar preto. Você tem que pintar ele um pouquinho com menos tinta. Então, eu sempre falo, quando eu falo em termômetro na oficina, nem é só por causa da tinta, tá, João? Por causa do primer, por causa do verniz, você saber quanto tempo vai secar, quanto tempo pode lixar. Mas sim, a temperatura muda a cor e muda bastante. Porque ela seca com mais facilidade, né? Uhum. Entendeu? E aí você tem a chance de aplicar mais demônio de tinta em cima e ficar mais... Sim. Mas me fala uma coisa aqui. O pessoal aqui não, em todo o nosso planeta, nós temos uma situação muito estranha que eu nunca concordei com isso. Mas se você achar que eu estou errado, você pode falar, não, você está errado, não tem problema. Sobre chacoalhar a tinta metálica dentro da lata, muito agitada, demais da conta, a tinta metálica, principalmente o prato, você acha que é correto ou ele muda a cor dessa tinta? Muda a cor também. Muda a cor também. A gente sabe que o prata ele tem aquela questão de moer das partículas, né? Eu entendo que se você ficar agitando demais, você tem perigo de quebrar a partícula, principalmente quando o alumínio é muito grosso. Né? Então, o ideal é você... A tinta, João, eu entendo que tem que ser assim. Coloca a lata na bancada, abre, pega uma espátula adequada, né? Não vai mexer com chave de fenda, que nem fazia antigamente, né? Não vai usar régua de catálise, que a régua de catálise é para medir. Pega uma espátula adequada, faz a homogeneização adequada, traz o alumínio ali para cima, né? Legal, bacana. E aí depois você vai colocar na pistola, usa a peneirinha para você coar, né? E pintar. Eu acho que ficar agitando... Não... porque tem certas lojas que põem até na máquina de industrial para poder bater. Entendeu? E aí, quando chega lá, o alumínio, ele está lavado, ele lava o alumínio todo, que é o thinner, que a tinta entra thinner. Sim. A tinta, ela lava o alumínio e a tendência é escurecer esse prata. Ou não? Eu acredito muito nisso, tá, João? Porque eu já vi isso. Então, eu acredito que uma homogeneização de tinta seria melhor que fosse apenas
na espaço. Sem É natural fazer que tem muita loja que vai continuar batendo mesmo, né? Vai fazer um trabalho ali, vai dizer para você que tá dando certo. Eu sempre falo pro camarada, meu, se tá dando certo, não é eu que vou te criticar. Mas eu vou te ensinar a melhor maneira de fazer, a maneira correta. Certo. Né? Se você fizer da maneira inadequada e der problema, você é o responsável. Mas você sabe que tem pintor, lojista, você sabe, João, ele vai fazer, não, eu estou fazendo assim, tá dando certo, Rogério. Então, continua fazendo. Eu queria ver uns pintores com quem está querendo tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, que pode fazer aí, quem está aqui pronto para responder a vocês, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida para fazer, pode fazer a pergunta para o Rogério aí, que ele vai responder vocês, tá bom? Eu estou agradecendo a vocês mais uma vez, nós estamos aqui batendo um papo aqui, mas vocês estão aí nos dando essa força aí, o Rogério está aqui respondendo as perguntas, que os pintores já fez para mim aqui as perguntas, entendeu? Mas vocês podem fazer também as perguntas de vocês também, ok? Então, deixa eu ver aqui, Rogério, que tem uma pergunta para você aqui. Tomar um olho d'água para... Pai, quantas capas recomendam? É porque está em espanhol. Quantas capas recomendam? Tem um espanhol aqui, Rogério, está perguntando aqui, quantas capas recomendam? O que é capa? Eu acho que capa deve ser passada, né? Que eles devem ser camada, né? Porque capa não é camada, né? Deve estar falando em passada. Bem, o que nós recomendamos lá em cores, são 6 passadas, que seria 3 demãos. 3 demãos. Só que o que você explicou aí, João, é totalmente coerente. Cada cor tem a sua característica, tem a sua personalidade. Então, você vai pegar, às vezes, um prata, que com 3 passadas ele cobre. Sim. E você vai pegar um vermelho, que aí você precisa dar 8. Entendeu? Então, assim, o ideal é você sempre fazer um teste. Sempre pegar uma chapinha, né? Se você não tiver lá o pilof, gente, é aquele quadradinho que mede a cobertura. Dá uma botinha de preto e branco ali, ou tem chapinhas já apropriadas que também tem o medidor de cobertura, né? E faz a sua chapinha. Você fez a aplicação, fechou na chapinha, 4, 5 passadas, 3 passadas, você vai aplicar do mesmo jeito no carro. Certo. Explica você mesmo, passada e demão. Olha, João, eu vou falar como o Rogério entende, tá? Como a gente conversa na empresa. Quando você fala demão, são 2 passadas. É mais ou menos aquele jeito que quando o pintor fazia, vou e volto. Ele deu 2 passadas, porém apenas uma demão. Certo. Passada é só quando você vem uma vez. Passei, dei uma passada. Então, quando a gente fala tem que dar uma demão, às vezes as pessoas vão lá, dar uma passada, não cobriu. Não, mas aí você tem que ir e voltar. Aí é uma demão. Por isso que chama demão. Não é mão, é demão. É uma em cima da outra. Aí, 2 passadas é uma demão. 2 passadas é uma demão. A demão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Passada, tá, João? Porque assim, quando me perguntam, eu falo, dá 3 passadas, 4 passadas, para não confundir o pintor. Então, ele já sabe que é uma só. Certo. Deixa eu te falar fazer uma pergunta agora, para você falar para a pintosada aí. A importância do intervalo de 5 a 10 minutos para cada passada, qual é a importância, qual é a vantagem que a gente leva em cima disso aí? Qual a economia que você tem, se você tem alguma economia, ou se você tem uma cobertura melhor na tinta? Sim, porque assim, isso não é só com a nossa tinta, né? Acho que qualquer tinta é assim. Se você dá uma passada e esperar a gente fala que é o flash-off ali dela, o solvente sair, ela vai receber outra tinta com muito mais propriedade, vai cobrir mais. Fora, não é só isso, né, João? Você tem uma tinta melhor, uma tinta seca, com uma secagem melhor, né? Você tem um produto que vai ficar melhor ali, na aderência, porque assim, você tem que esperar o produto reagir na peça para ter aderência também, né? E não só a tinta. A cor fica melhor, né? Porque se você dá um prato em cima, dá uma, aí dá outra, você vai ter aquela cor chumbada. A hora que você der o verniz, vai manchar,
porque tem solvente ali embaixo preso ainda, a hora que o catalisador chegar junto com o verniz vai manchar. Então, é importante. Quando a gente fala de 5 a 10 minutos, aí também que eu acredito que se você tem o termômetro na oficina, você já sabe, pô, se eu estou num dia quente, isso tudo bem que o pintor consegue perceber, né? Mas com o termômetro, você consegue medir, pô, quando está com 25 graus, eu posso dar 5 minutos. Quando está com 18 graus, eu tenho que dar 10 minutos. Quando está com 30, eu preciso dar só 2. Você cria a sua metodologia, né? Com certeza. Muito interessante você ter realmente o termômetro na oficina e você medir, poxa, com esse tanto de graus, eu consigo fazer com tantos minutos. É muito interessante. Então, quando ele começa a aprender isso, o serviço dele melhora muito, né? Com certeza, com certeza. Que tudo que você fizer em cima da técnica, você está andando no caminho certo. Sim. Entendeu? Porque muitas das vezes, Rogério, você recebe ligação até de pintor, como eu recebo ligação de pintor. João, eu fiz um trabalho aqui e você precisava até de ver. Eu fiz isso assim, assim, assim. Fiz totalmente fora da técnica e ficou muito bom. Você precisa de ver. Parabéns. Parabéns, deu certo. Preciso de ver isso aí. Mas você acompanhar a técnica é muito bom, isso é muito perfeito, entendeu? Deixa eu só ver que tem uma pergunta para você aqui. Tem outra? Manda. O Ângelo Martins está perguntando assim, Rogério, como achar o melhor tom de base para as tintas com um fundo bem claro? E sobre a questão de molhar ou não para aplicar as demãos? Vamos lá. Geralmente, quando me pergunta se é questão de melhor fundo, eu sempre falo para olhar o carro, as peças por dentro, né? Por exemplo, nós temos algumas cores que o fundo é vermelho óxido, porque os primeiros carros saíram com esse fundo vermelho óxido. Hoje você começa a perceber que eles estão usando um fundo mais para o cinza. E aí aquela cor não fecha legal com o vermelho óxido. Procura. Então, quando você abre ali o capô, aqueles cantinhos que o robô não pega legal, você consegue ver o fundo que a montadora usou. Se você conseguir fazer o mesmo fundo da montadora, você vai ter uma cobertura melhor. E sobre a questão de molhar ou pintar a seco, é um pouco particular isso, mas eu mesmo gosto de pintar um pouco mais molhado. Eu acho que é de prata, eu acho que ele abre mais, ele fica mais aveludadinho, ele cobre mais rápido. É natural, quando eu falo molhado, não é para encharcar a peça igual o verniz. É para dar um pouquinho de brilho. Às vezes você pinta o prata muito seco, ele fica cascudo, ele fica feio, né? Mas isso vai muito... A questão de molhar muito é a questão de cada pintor. Tem pintor que consegue pintar bem molhadinho e fica bonito, e tem pintor que não consegue, ele não tem ali... Também depende muito da pistola, você tem que ter uma pistola boa, né? Mas o ideal de qualquer tinta, gente, é pintar ela úmida. Não molhada, que nem o verniz, mas ela úmida. Ela tem que dar brilho, ela tem que molhar um pouquinho. Tinta muito seca, ela vai cobrir mais lento e vai ficar com cascudo. O acabamento vai ficar feio, né? Asperosa, né? Mas deixa eu te perguntar, então. E a questão do thinner, que é dissolvida a tinta. Tem muita gente que coloca thinner ruim, thinner de segunda linha, thinner que não é recomendado pelo fabricante, entendeu? Então, na hora que está pesando a tinta, em vez de colocar o thinner que a fábrica pede, que a fábrica ela te recomenda, os caras colocam thinner genérico, thinner comprado aí no mercado paralelo. E o que você fala disso aí para nós? Olha, João, é extremamente importante as pessoas entenderem que tinta não pode ser qualquer thinner. A tinta, ela tem o thinner dela, o diluente que a fábrica recomenda. Nós fomos numa loja uma época atrás que o dono da loja disse pra gente que todos os pratos ficavam escuros. Chegamos lá, ele tinha um thinner, não quero falar a marca, tá, gente, mas é um thinner que deixa a tinta horrível, horrível. E falou, esse thinner aqui, não, porque eu sempre fiz assim, tá? Então eu falei assim, nós vamos pegar a mesma tinta com o nosso thinner e com o thinner que você está usando. E vamos pintar para absorver. Pegamos uma chapa grande e pintamos para ele ver. Ele não acreditou, ele chamou um pintor que fez o mesmo teste, falou, realmente, com esse thinner o prato fica escuro, fica sujo. Ele chegava a puxar assim na régua, tá, o João? Ele fervia. E aí ele entendeu que tinha que usar o thinner da Skylac. O thinner, gente, na tinta, se vocês fizerem a conta, vocês estão pensando que estão economizando, mas pelo valor do orçamento do carro, vai ser o quê? 1%, 2%? Você está arriscando a estragar todo um processo, que é caríssimo, por causa, às vezes, de mixaria. Então, eu acredito que quem usa hoje os diluentes corretos, não só na tinta, no primer, no verniz, sai na frente,
ganha tempo, ganha experiência, ganha qualidade, porque quando dá errado, o responsável é quem trocou o thinner. Então não adianta chorar. Você não trocou o thinner? Trocou. Você é responsável por toda aquela cadeia que deu errado. Então não vale a pena, gente. Se vocês fizerem a conta, não vale a pena. Muitas vezes também o lojista, ele faz isso aí é claro que ele não vai falar para o cliente dele, né? Não, então ele faz isso aí, ele faz isso aí e depois ele empurra esse pepino na mão do cara. O abacaxi, né? Eu vou falar um pepino que é mais macio, entendeu? Então ele empurra o pepino na mão do cara, a batata quente, né? E não fala que ele fez isso aí. Aí ele vai falar que é a fábrica de tinta que não está fazendo a coisa direito. Sempre tem um culpado, não tem? Sempre. Entendeu? Só que assim, né, João, hoje o pintor precisa entender que toda vez que sai um produto da fábrica, a gente tem um lá que chama retenção, a gente guarda um pouco. A gente consegue testar na fábrica para ver como é que está. E muitas vezes a gente chega na oficina também e faz um teste e só coloca o nosso thinner, ele prova que está bom, e o cara fica triste, falar, realmente é o thinner. Não vale a pena arriscar. Pelo preço, não vale a pena arriscar. Né? É a mesma coisa, João, de você gostar do seu carro e colocar gasolina em qualquer posto, por causa de centavos. Não vale a pena arriscar. É melhor pagar um pouquinho mais caro, mas ter qualidade. Sei. Então, deve ter outra perguntinha para você aqui. Regulagem da pistola. Para alumínio em pé ou alumínio deitado? Olha, regulagem de pistola é extremamente importante porque, assim, quando você aplica com o ar baixo, você tem ali um alumínio, às vezes, um pouco caindo em pé, caindo deitado, e você acaba mudando a cor. Nós fazemos todas as cores lá, João, se não me engano, com 40 libras. Sempre é assim. É natural que se você falar 38, 35, 42, tudo bem. Mas você vai na oficina e você tem lá 120 libras, o cara pintando. Eu gosto de bastante ar. Quanto de tinta está indo na peça e quanto de tinta está indo no ar? Eu vou pintar com um pouquinho ar. Tudo bem, só que a tinta não alastra. A questão de cair em pé ou cair sentado não é só o ar. O tipo da aplicação também pode fazer isso. A quantidade de diluente, né? Então, eu entendo que se você quer o alumínio em pé ou deitado, que você entenda como seja isso, é questão de você adaptar a sua aplicação. Então, fazer vários testes com a sua pistola. Agora, a questão de ar é importante, a gente sempre fala, o mais próximo de 40 libras, que é o ideal, que é o que a gente ajusta lá. Porque quando a gente ajusta na empresa, você coloca um tanto de solvente, né, que é que vai ser o veículo ali da tinta, né, junto com a resina, para adaptar isso. A gente adapta para 40 libras. Se você muda muito, você vai desbalancear a aplicação. É por isso, então, que a gente aconselha sempre o pintor acompanhar passo a passo o acerto das cores também, e ele mesmo fazer o teste de comparação à última chapa, porque é ele que vai pintar, é ele que a pistola dele que vai aplicar aquela tinta, se é 1.3, 1.5, 1.8, é um problema lá da oficina dele lá, entendeu? Então, o colorista sempre leva a pistola, o revolvinho dele, entendeu? Então, a aplicação não vai ser a mesma. Então, para ser sincero mesmo na realidade, o pintor ele tem que fazer o último teste mesmo, com toda certeza, porque aí ele está garantido de todos os problemas. O pintor tem muito, assim, o argumento que ele não tem tempo. Tá. Para você pintar uma chapinha hoje, vamos dizer que você queira pintar a melhor chapinha do mundo, para você quer deixar ela bem seca, mas bem criterioso mesmo. Você vai levar no máximo uma meia hora. Para você falar, não, vou botar no sol, deixar secar, quero ver, legal. Se você for corrigir uma cor no carro, João, ter que lixar a peça, às vezes até empapelar de novo, ter que tirar o papel para ver a cor, pintar e envernizar, quanto tempo leva? Fora o material que você vai gastar. Então, gente, vamos perder um pouquinho de tempo. Quando eu falo meia hora, é o extremo do máximo de você pintar uma chapinha, ela tá bem sequinha. Mas se você faz uma aplicação ali com 10 minutinhos, se você tem uma lâmpada para secar, uma estufinha ou pôr num sol quente, dá para ver com 10, 15 minutos, dá para ver já a cor, uma lâmpada, né, um painelzinho, que a oficina deve ter.
Você já consegue ver se a cor tá boa, se a aplicação vai ficar bacana, né? Se às vezes tem aquela, pô, eu achei que a tinta a cor tá boa, mas eu achei que tá muito grossa, tem que diluir um pouco. Então, dilui um pouquinho, pinta a tua chapinha para ver se a cor continua legal na sua aplicação, né? O pintor ele tem que ter esse critério de fazer um teste antes. Não adianta querer pular degrau, fazer muito rápido, que a pressa é inimiga da perfeição. Com certeza. Agora, deixa eu contar uma coisa aqui. Muitas das vezes, rapaz, o cara pede uma tinta e ele já exige primeiro o técnico para depois pedir a tinta. Entendeu? Ele já tem na cabeça que aquilo daí não vai funcionar. Então, o que você me fala disso? Eu acredito assim, que nós temos alguns profissionais um pouco mal acostumados, né? E acontece muito isso, tem que ele, eu vou chamar o técnico já para ele acertar a tinta. Muitas vezes o técnico chega lá, só pinta a chapinha, a cor tá boa. E ele acabou fazendo o técnico perder um tempo que poderia estar em outra, ajudando outra pessoa. Ele tem que entender que o outro cara lá vai fazer isso também. E às vezes ele vai estar num apuro e o cara vai estar lá na outra oficina pintando só chapinha porque o cara também não pintou. O que nós precisamos dos pintores é que eles nos ajudem. Pede a tinta, pinta a chapinha, espera secar. Se for um toquezinho, uma gotinha de amarelo, uma gotinha de... Você vai ter na prateleira ali uma tinta que vai adequar nisso. E se não for, aí você vai chamar. Mas quando o técnico chega na oficina com a chapinha pintada, João, ele vai para dentro da cor muito mais fácil. Porque ele já chega, olha a chapinha e fala, aqui eu faço isso. Se ele tiver que parar, abrir a lata, homogeneizar e pintar a chapinha, é o tempo que ele vai perder até secar, é o tempo que ele já podia ter dado um toque quando você está pintando o carro. Outra coisa também, uma crítica que eu faço a alguns pintores, é quando pede a tinta em cima da hora. O carro está na porta da cabine e ele aplicou primer, lixou e ele lembra, cadê a tinta? Nossa, não comprei a tinta. Aí ele já chega na loja no desespero, preciso que acerte rápido, preciso que o técnico venha aqui rápido. Então vamos antecipar. Se você consegue pintar essa chapinha, deixar ela secando com o carro na funilaria, quando o técnico chegar, ele tem bastante tempo para avaliar a cor e fazer sua tinta e ficar muito mais bacana. Quando chegar na boca da cabine, vai estar legal. Muitas vezes também o técnico chega lá, não está pintada a chapinha e o carro está preparado para pintar. Então aí você acaba jogando toda a responsabilidade e toda a pressão para cima do técnico, para cima do colorista. E ele vai trabalhar. E colorista não pode trabalhar na base de uma pressão, porque o serviço dele é muito técnico, ele tem que estar calmo, ele tem que estar tranquilo. Né? Ele depende do físico, do cérebro para ver a cor. Se ele estiver nervoso, se ele estiver apavorado, ele não vai fazer uma cor legal. É verdade. Isso aí é verdade mesmo. Aqui, por que a oficina deve ter serviço de colorimetria? Bem, o que a gente sempre aconselha é assim. Isso depende muito de quantos carros você pinta para você adaptar esse serviço de colorimetria. Se você é uma oficina que tem alto giro, muito carro, é natural que você precisa ter um colorista. Ele se paga, porque você tem volume para isso. Agora, vamos dizer que você é uma oficina pequena, que você não pinta, você pinta um carro ou dois por dia, aí você fala, não vou ter um colorista para um ou dois carros. Mas você pode, o seu pintor pode ter um curso de colorimetria, o seu pintor pode aprender isso, para que você não dependa só da loja, não dependa só da fábrica, que você dependa de você. Por exemplo, vamos voltar de novo, né, no assunto do momento. Qual que é o assunto? É coronavírus, pandemia. A maioria dos técnicos não estão podendo estar na rua, ficaram um bom tempo sem poder estar na rua, porque na rua a gente não podia estar. E às vezes você queria pintar um carro aí na oficina. E aí? Agora você está sozinho. Se você tem o conhecimento de colorimetria, você teria pintado seu carro. Então você tem que sempre ter natural. Não estamos dizendo que a loja vai deixar de acertar cor, que a fábrica vai deixar de dar curso. Não, não é isso, gente. Nós estamos dizendo que é interessante o pintor saiba, assim, fazer um acerto de cor, porque numa hora do risco ali, numa hora de necessidade, ele pimba na chulipa e o carro não fica parado. Porque muitas das vezes, né, você está com um colorista, mas você está com ele ocupado. Sim. Hoje tem várias opções. Hoje nós temos, assim, tem loja, João, que atende 150 oficinas. Se ele tiver 2 ou 3 coloristas, ele não consegue estar em todas ao mesmo tempo. Com certeza. Né? Então, a gente tem que se ajustar, ir na loja, levar tampinha. Outra coisa também, gente, que eu sempre aconselho, verifiquem as cores das tampinhas. Muitas vezes vocês pegam a tampinha de combustível, leva na loja e não confere se está boa com o carro. Aí o colorista faz a cor,
a cor não fica boa, você quer puxar a orelha dele. Confira no carro. Com certeza. Então tem outra aqui. Motivos reais que você não deve ignorar a colorimetria. Eu sempre digo, João, que a colorimetria ela é a bússola da pintura. Eu gosto muito de falar isso. Ela que vai guiar a pintura. Você pensa bem, João. Você pegou um carro, você aplicou um ótimo primer, olha, lindo, né? Você deu aquele verniz bonito. Nossa, você caprichou, empapelou bonito, tá tudo bonito. Só que quando você tira o papel, a cor tá ruim. Tudo aquilo que você fez foi por água abaixo. Vou te fazer uma pergunta, João, para você agora. Quando você pinta um carro hoje, tem que repintar a cor amanhã por causa da cor, fica bom igual a primeira vez? Não, de jeito Não. nenhum. Porque você vai pintar em cima de uma superfície que não está curada, não está úmida ainda, aí você conserta o problema da cor e atrapalha o resto. Então a colorimetria ela é a bússola da pintura. Você pode fazer um ótimo serviço, mas se aquela cor não ficar legal, você tiver que repintar, você perdeu todo o serviço. Se você entregar o carro diferente de cor, da primeira, olha, o dono do carro às vezes não vê que o carro é diferente. Mas tem o cunhado invejoso, tem o vizinho, que bate Tem o e falei, concorrente. rapaz, tá diferente de cor, hein? É? Tem o concorrente que quer ver você Tem cair o do carro. concorrente, entendeu? Então, e quando a mulher vê, tipo, você levou esse carro lá, quis pagar... Então, a gente tem que ter esse comprometimento com a colorimetria, ela é muito importante para o processo, né? Porque você pode ter dado o melhor verniz do mundo, pode ter ficado lindo o carro, mas se aquela peça ficou diferente de cor... Não está pronta, né? Ela não ficou pronta. Sim. É porque, ô, Rogério, Oi. você sabe que... Eu acredito que você sabe que uma tinta estando 70% da cor do veículo, o pintor, ele com a capacidade dele e com a ferramenta boa na mão, ele não precisa mais de que 70% para ele abrir alongamento e a peça fazer ficar... alongamento, muitas vezes 70% é... A gente tem que fazer, lógico, uma análise legal de onde ele vai alongar, se tem algum lugar que vai aparecer. Mas vou te falar, João, eu fiz um curso uma vez que você pintava uma peça de vermelho, o instrutor dava uma gota de preto na sua tinta, riscar e falar, tem que retocar. Mas você deu uma gota de preto, se vira. Você, na tua técnica, na manha de aplicar, de puxar o retoque, você vai ter que retocar. E a gente ficava bom, né? Quando o pintor era técnico mesmo, ficava ótimo. Você tinha que retocar com uma cor diferente. Então, não tem hoje tinta 100%. A gente fala aí que às vezes chega... A gente não tem nenhum medidor que fala que está 90%, né? Você tem lá... Não, com certeza. 95%, está 70%. Por isso que eu digo, se o pintor e o colorista têm um diálogo legal, você pinta com uma tinta bacana e faz o alongamento e às vezes 70%, 75% você pinta e fica bom. E às vezes você pega uma tinta que está 90%, não fica bom. E não fica bom. Porque não fez o serviço adequado, não alongou ou não respeitou algum processo. Porque tem muitas carrocerias também, né, Rogério, que igual as carrocerias de umas caminhonetes que estão saindo aí, você olha no sol, elas estão todas manchadas. O Hilux é umas que sai muito manchada. Muito manchada, a lateral dela. Então, para retocar um carro desse, é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Então, você tem que calcular muito o tanto de passada que você vai aplicar e a base que você tem embaixo aí para você não descontrolar aí, porque senão a tinta pode estar certinha, mas ela vai ficar... Sim. Ela vai distorcer. A habilidade na aplicação manda muito na cor, viu, João? Muito. Com certeza. Tem mais um aqui para você aqui. Dá tempo ainda? Acho que dá. Vamos embora. Amarelamento dos vernizes. Muitas vezes, João, a gente dá muito verniz no alongamento e não é que ele dá amarelo, ele escurece. A gente já explicou que no alongamento não é necessário aplicar 2, 3 passadas de verniz. Você fecha em cima da tinta e o restante tem verniz. Ali é aplicar uma mãozinha leve só para fechar o retoque e acabou. Não vai esvelar porque tem verniz. É uma técnica melhor para explicar desenhando, mas é isso. Muitas vezes amarelamento é excesso de verniz, tá? Dá muito verniz, aí não é amarelamento, ele escurece a cor e o pintor acha que é amarelamento. Porque amarelamento mesmo só vai dar depois, quando o verniz não está adequado, depois de muitos meses que dá. Não é amarelamento no mesmo dia, ali é escurecimento.
E muitas vezes é excesso de verniz. É, porque o verniz, ele te dá a cor certa, mas quando é com excesso, ele te tira o tom da cor. Né? Exatamente. Aí, quando fica ali, ele acha que o verniz amarelou, e não é isso, ele escureceu. Ele escureceu a cor, porque tem muitas cores também que você encharcou, ela muda totalmente, ela muda Sim. muito. Né? Só depois de um polimento que ela vai se ajeitando, mas assim mesmo não fica boa, não. Sim. Entendeu? Tem mais aqui um... Bora. Não. Que horas são? Aqui. 3 minutos. 3? Então, aqui, mais uma. Umas cores aqui para você. Aqui, ó. E essa última aqui. Essa última aqui. Qual verniz você gostaria de usar, por favor? Verniz da Skylac? Não podia ser outro? Assim, ô John, falando em verniz, eu sempre falo para os pintores. Tá? Você me pergunta, qual o melhor verniz que você tem? Eu falo, todos são bons. Cada oficina, ela vai se adaptar a um verniz. E eu digo, quando você gosta de um verniz, você se adaptou com o verniz, tenta não mudar. Se adapta àquele verniz. Você está usando o verniz da Skylac. Aí, muitas vezes, o cara fala assim, a Skylac tem um verniz melhor que esse. Se esse verniz está na sua oficina, está te agradando, você está pintando, está ficando bonito, seu cliente está gostando, não muda, porque verniz, eu entendo, João, que é muita adaptação. Às vezes tem pintor que gosta de um tipo de verniz 2:1, 3:1, 5:1, tem um que quer o pronto, tem um que quer para diluir, vai muito do pintor. Então, eu entendo assim, cada verniz, ele agrada aquele pintor, aquele tipo de oficina, né? Mas eu sempre falo, todos são bons, é só você seguir o que está no manual. Beleza. Rogério, então hoje nós já chegamos já num horário bacana aqui. Eu quero agradecer muito a você, entendeu? Quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo agora, que está nos acompanhando. Eu só te digo para você, muito obrigado mesmo por tudo. Entendeu? Eu que agradeço a oportunidade, tá, João? Eu gostei bastante, me senti honrado por ter sido convidado. Não, você é um cara muito especial para mim, entendeu? Então, eu te agradeço você muito, e eu tenho certeza que a pintosada aqui do Estado do Espírito Santo, tem muitos aí que te conhecem, entendeu? Que você já fez curso aqui no Senai, né? É o capixaba, né, que fala, né? Aqui é o capixaba. É muita gente boa. Ô, povinho bacana. Tem muito pintor bom aqui. É sensacional. Pois é, então, quando você puder vir cá para o Estado do Espírito Santo, nós vamos levar você nas oficinas aí para você conhecer mais os pintores aí, entendeu? Bora, vamos sim. E a JS Tintas. Eduardo, meu parceiro. Eduardo, é seu parceiro. Mandou te agradecer muito aqui. Gente boa. Entendeu? Gente de ouro. E deixa eu te perguntar só uma coisa aqui. Não, pode seguir, pode fechar. Então você conhece o pessoal lá, né? Conheço. Então tá bom. Falou então, Rogério. Muito obrigado. Um abraço para você. Boa noite, um abraço para você, para a produção. Obrigado mesmo, tá? E um abraço a todos os ouvintes aí. Tá legal. Tchau, tchau. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois é só entrar no YouTube, né? Sim. E fazer, que a gente está aqui para responder a vocês aí, tá? Ok. Entendeu esse negócio aí, tá bom? Um abraço a todos. Para você também, Rogério. Fique com Deus. Amém. Tchau.